Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra essa festa belíssima da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Maria que vai aos céus. Assunta não é a ascensão. Jesus, a gente celebra a ascensão. Ele com a sua própria força e poder ascende ao céu. Maria é assunta pelo amor de Deus, né? Deus que a leva ao céu. Bem, todas as vezes eu gosto de explicar um pouco como que nós chegamos a essa conclusão, para vocês terem formando na mente como defender a fé católica. Uma das primeiras coisas que vocês vão ouvir, principalmente de um irmão nosso protestante, é: mas isso não tem na Bíblia. Lá não fala que Nossa Senhora foi assunta. Por que a igreja tem tanta certeza que ela foi? Inclusive declarando um dogma. Bem, a primeira coisa que vocês têm que entender na nossa fé católica é: a Bíblia nasce dentro da tradição católica, que é maior, né? Na época dos apóstolos, eles tinham Bíblia debaixo do braço? Tinha nas bibliotecas, não é? Por quê? Porque era em papiro ou rótulos de... esqueci o nome do outro material. Que ficava... No século IV começaram as códex. As códex eram maiores zonas, assim, grandonas. Os rótulos, cada livro tinha um ou mais rótulos. Isaías tinha mais de um rótulo. Você lembra que Jesus falava, abriu o rótulo de Isaías, né? Como é que vai carregar isso? Esse é o primeiro aspecto. Mas os apóstolos não pregaram com praticamente nenhum texto do Novo Testamento na mão. O primeiro livro do Novo Testamento escrito foi Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no ano 51. Cristo morreu em 33. Então, muitos anos sem ter nenhum livro do Novo Testamento. Mais ainda, os evangelhos. O primeiro evangelho escrito é o evangelho de Marcos, que foi escrito em torno de 64, 65 depois de Cristo, que coincide com qual época? Morte de São Pedro e São Paulo, a perseguição de Nero, né? Que ele botou fogo em Roma e acusou os cristãos. Ou seja, Pedro e Paulo nunca tiveram um evangelho na mão para pregar. O que eles tinham? A tradição oral. Aquilo que eles ensinavam. Ah, padre, mas aí é perigoso demais. Sim, perigoso se eles mesmos não tivessem ensinado, que é garantido pelo Espírito Santo, que aquilo que eles ensinam é verdade. São Paulo dizia: se alguém vier depois de mim, e disser algo diferente do que estamos dizendo, mesmo que seja um anjo, seja anátema, né? Não confie. Essa é a verdade de fé. Depois que começaram a sair os livros do Novo Testamento. Ora, se antes de ter os livros existia uma autoridade dada pelo Espírito Santo à igreja, eu posso dizer que a autoridade vem antes da Bíblia, ou não? Até porque existiam na época vários evangelhos depois. Evangelho segundo Pedro, Evangelho segundo Judas. E por que nós não temos os evangelhos nas mãos? Porque a igreja não reconheceu, com a sua autoridade, o magistério, que aqueles evangelhos são inspirados. Estão acompanhando isso? Isso é muito importante o católico entender como é que surge a Bíblia. Outra coisa, como não existia impressão, cada Bíblia era uma cópia única escrita à mão.
Ou seja, passível de errar. Muitos copistas pulavam uma linha, alguns copistas queriam interpretar ali mais ou menos para ficar mais fácil. Ora, se nós dependêssemos do que está escrito na Bíblia, era para a gente ficar muito pé atrás, com muito pé atrás. Por quê? Porque foram várias cópias até chegar à nossa mão, e não existe nenhuma cópia completa. Estão entendendo? Por isso que quando, já viu aquelas pessoas que são ateias ou agnósticas, e elas vão criticar a gente, eles falam, como é que você acredita na Bíblia? Que foi escrito por homens aí por vários séculos, você nem sabe se aquilo que eles estão falando é o original. Eles falam assim, você não tem o original na mão. Ora, aí que está. Se for uma igreja evangélica, protestante, aí está enrolado, porque ali é só as escrituras. O nosso caso não. A gente vai dizer, não, a autoridade para me dizer se eu posso crer ou não, vem da igreja, do Espírito Santo. Santo Agostinho diz o seguinte, eu só creio na Bíblia, porque a igreja diz para eu crer. Eu só creio na Bíblia, porque a igreja disse, creia. Senão não era para crer. Ele dizia, senão eu não ia crer na Bíblia. Essa é a fé. Por isso que Cristo não escreveu nada. Cristo não escreveu nada. Para não ficar canonizado, engessado a nossa fé. Ele simplesmente transmitiu. E no Evangelho de João fala, se eu tivesse que escrever tudo sobre Jesus, não caberia nas linhas. Ou seja, a Bíblia não tem toda a verdade. Ela tem verdades essenciais. Nós temos que seguir a Bíblia? Sim. Mas ela não exaure, não esgota toda a tradição. Até aqui tudo bem? Então quando alguém perguntar se isso aqui não está na Bíblia, você fala, olha, não só isso, mas tantas outras dezenas de coisas não estão na Bíblia. Mas a nossa fé é maior. A tradição da igreja, a Bíblia nasce na tradição da igreja, mas nós cremos que existe uma autoridade dada pelo Espírito Santo aos apóstolos, que é aquilo que Jesus disse, o que ligares na terra, ligarei no céu, né? Jesus não entregou um livro. Palavra de Deus, com letra maiúscula, para o católico, quem é? Jesus Cristo. Quando a gente fala palavra, é Jesus Cristo, que não escreveu nada. Ok? Então, o primeiro aspecto que eu quero que vocês... Agora vamos lá. Como é que a igreja chegou à conclusão que Maria subiu em corpo e alma para o céu? Adivinha qual foi a primeira coisa citada na bula papal do Papa Pio XII no ano de 1950, século passado? A igreja ficou mais de 19 séculos sem dar esse dogma, para vocês virem que não é tão fácil assim, né? A igreja é prudente. A gente que é um Zé Manezinho que nasceu ontem, a gente é cheio de querer concluir rápido as coisas de Deus, né? A igreja não. A igreja ela é muito prudente. Imagina, 19 séculos e meio sem declarar esse dogma. Mas o que o Papa Pio XII usou como um dos primeiros critérios da bula Munificentissimus Deus, a bula papal? Bem, adivinha, o chamado Sensus Fidei. O que é isso? Que o povo batizado, quando é unânime, não erra. Isso é dogma da igreja, está na Lumen Gentium. Como assim, padre? O povo, vocês, quando é unânime, é dogma de fé que não erra. E o povo nunca aceitou Maria morta. Nunca na história. Inclusive,
por alguns séculos, se fazia a festa da dormição de Maria. Durante todos os estudos ao longo dos séculos, o que mudava um pouco é que às vezes primeiro subiu a alma dela, depois Jesus veio buscar o corpo, mas nunca o povo aceitou que Maria estivesse num sepulcro. Nunca. Então, a primeira coisa que o Papa disse é: como? Se o povo diz que não, a igreja tem que aceitar, porque é dogma de fé. Aí eu falo isso com alguns padres, eles falam assim: e aqueles padres meio picareta que enche de gente? O que vocês acham? Tem, não tem? Só que ali o que é? Tudo bem, esses padres têm seus seguidores, mas se você for investigar, muitas pessoas que passaram por ali dizem: Deus me livre, isso não é de Deus, isso não está certo. Então, na hora que for pegar a opinião do povo, não é unânime. Entende? Então, tem que ser, de uma forma geral, unânime. Antigamente, quem declarava santo era o povo. E aconteceu algo parecido no funeral do Papa João Paulo II. O que o povo todo gritava na praça? Lembra? Santo súbito. Não lembra disso? Não. Santo súbito. O povo gritava, tudo em uma voz só. Santo súbito. E o que o Papa Bento fez quando o Ratzinger, quando virou Papa Bento, o que ele fez? Ao invés de, geralmente o processo de canonização se aguardam 5 anos. Como o povo gritou santo súbito, ele tirou os 5 anos e iniciou imediatamente o processo de canonização de João Paulo II. Porque o povo não erra. Mas veja, é essa unanimidade. Eu sei que o povo pode ser enganado, uma parte do povo, mas nunca a unanimidade do povo. Nunca. Então, a primeira coisa que o Papa olhou foi que o povo, durante os 1900 anos, nunca aceitou Maria no sepulcro. O outro aspecto foram os padres da igreja, os primeiros padres dos primeiros séculos. Lembra que até o 8º século? Como é que esses padres pregavam o evangelho? A grande maioria deles, sem exceção, não aceitava, não pregava Maria como sepultada, como se tivesse sofrido corrupção. Depois, o que mais que a igreja olhou? Os apócrifos. O que são apócrifos? Os livros que não são canônicos. Os livros que a igreja declara que não é inspirado. O que não quer dizer que não tenha verdades. O catecismo tem verdades? Maravilhosamente, cheio de pura verdade, mas não é inspirado. Ok? A Bíblia é inspirada de uma forma, essa inspiração de uma forma única. Tanto é que São Joaquim e Santa Ana, os avós de Nossa Senhora, se sabe o nome por causa dos apócrifos. Ok? Não se tem escrito o nome na Bíblia. E nós temos a festa de São Joaquim e Santa Ana. Fizemos há pouco tempo, não é? O dia dos avós. Então, os apócrifos também tinham descrições sobre a vida de Nossa Senhora, em que ela foi assunta. Inclusive, a maioria deles fala que ela foi morta no Getsemane. E depois Jesus a buscou. Outros, que ela dormiu, que não morreu. Por isso que tinha a festa da dormição. Papa João Paulo II já declarou que, como Jesus morreu, mesmo não sendo pecador, é Deus, é provável que Maria tenha também provado a morte.
e depois a ressurreição. O que mais que a igreja usa? A gente chama de os argumentos de conveniência. Espera aí, que estranho, como é que funciona? É assim: se Deus quis poupar Maria do pecado e a tornou toda pura, ok? Toda pura, inclusive a virgindade, ela é virgem antes, durante e depois do parto. Essa pureza, virgindade de Maria, ela é personificação da pureza da igreja. Ora, se Deus quis poupá-la de tudo isso, como Ele iria permitir que ela fosse corrompida, no corpo corrupto, né? Seu corpo fosse deteriorado? Nunca. Até porque a igreja nunca deteriora. Por mais pecadores que nós sejamos, nós nunca somos capazes de sujar, deteriorar a igreja. Outros aspectos: se Maria é a nova arca da aliança e Jesus a nova lei, existe uma tradição judaica em que a Torá e a arca da aliança nunca se separam. Então é conveniente que Maria e Jesus também não se separem completamente, na plenitude. Por isso que Maria vai em corpo e alma. Outra coisa que se usa: Adão e Eva sempre juntos. Ora, se Adão e Eva não se separam, é conveniente que o novo Adão, que é Cristo, e a nova Eva também estejam em plenitude no céu. Estão vendo tanta coisa? Se ela não... A outra razão está aqui, Apocalipse 12, 11 e 12. Ela, que é a personificação da igreja, vence Satanás, vence a morte. A lua debaixo dos pés quer dizer que ela venceu a morte e o pecado. Ora, se ela venceu a morte e o pecado, com toda conveniência, ela deveria estar plenamente junto com Cristo, junto com seu Filho no céu. A conveniência de ser mãe de Jesus. É conveniente que o filho leve a sua mãe. Ou não? A sua proximidade com o filho também é conveniente. Então, se junta tudo isso, tem mais coisas, né? Gênesis 3,15, o chamado proto-evangelho: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, tu pisarás a cabeça da serpente. Ora, ela já foi profetizada em Gênesis que ela vencerá o mal. Ora, não tem sentido que ela continue presa na corrupção, nas consequências do pecado, né? Porque ela não teve pecado, mas as consequências, que é a morte e a corrupção do corpo. Estando com o corpo incorrupto, claro que ela deveria ser assunta ao céu. Como é que Maria vai continuar aqui no meio de nós com o corpo glorioso? Não tem sentido. Por isso que Deus sobe, né? Jesus faz que ela tenha a sua assunção, para estar junto de Deus com seu Filho, participando da glória. A outra conveniência está aqui. A carta de Coríntios 15, em que fala que Jesus primeiro ressuscita, está aqui. Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Ou seja, primeiro Cristo, depois os que pertencem a Ele. Quem é a mais próxima a Ele? A mãe. Então é lógico que a primeira a estar com Ele no céu, em corpo e alma, deve ser sua mãe. E mais, é conveniente que nós, criaturas, tenhamos ao menos uma criatura em corpo e alma no céu. Porque isso aumenta a nossa esperança. Porque só Cristo
talvez fosse um pouco insuficiente, porque muitos podiam dizer, não, mas Cristo é Deus, por isso Ele está no céu. Não, agora nós temos mais esperança e confiança, porque Maria está no céu em corpo e alma. Ela está lá, e ela é criatura. Ela é criatura. Ela está lá junto de Deus. Isso aumenta a nossa confiança, a nossa esperança. Maria é aquela que nos dá a certeza do céu. É ela que nos dá a capacidade de provar, degustar o céu aqui na terra, não plenamente, porque ela e a igreja caminham juntas. A igreja sempre nos coloca em contato com a vida eterna, não plenamente, mas pitadas, que depois nós vamos ter no céu pleno, sempre. Estão convencidos que Maria deveria ser assunta ao céu ou não? Existem outros argumentos, é claro. Eu citei uma dezena aí de argumentos, mas eu quero dizer que a igreja, quando declara, ela declara baseada em vários fatos que são importantes, que são reais. Isso é importante a gente saber como católico, para saber dialogar com outras religiões, para saber defender a fé, né? Aqui esse evangelho, agora, quanta coisa bela que diz de Maria: bendita és tu entre as mulheres, a que devo a mãe do meu Senhor, né? Me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Está no evangelho. Como é que vai dizer que ela é uma qualquer, que não diferencia nada da gente? Claro que diferencia muito, muito. E se vocês querem terem uma família reestruturada, uma das coisas mais importantes que eu peço é que vocês rezem o terço. Tenham a vida mariana. Porque Maria é aquela que consegue ajustar muita coisa que às vezes a gente não consegue, porque ela é esposa do Espírito. Ela também tem uma intimidade com o Espírito Santo. Ela aplana um pouco o caminho para chegar até o céu. Não tenham medo, e não tem como também que Maria faça uma competição com seu filho. Isso é ridículo. A gente tem que ouvir isso, porque Maria nunca compete com o filho. Como é que uma mãe compete com o filho, meu Deus? Ela sempre aponta, ela é o que é por causa de Cristo. E ela foi assunta ao céu por causa de Cristo. Como assim que ela vai estar, cuidado, hein? Não fica muito mariano não, devoção, porque Jesus fica com ciúme. Meu Deus do céu, filho com ciúme da mãe, ainda Cristo. É claro que ele vai ficar mais feliz. Tem uma passagem no livro Diálogo de Santa Catarina de Sena, que eu nunca esqueci, que um preso foi condenado à morte. E Santa Catarina de Sena começou a interceder por ele. E ela tinha visões de Jesus, né? E ela disse: ó meu Senhor, eu peço tanto que aquela alma seja salva. E Jesus responde para ela assim: não te preocupes, minha filha, aquele homem tem uma grande devoção à minha mãe. E olha o que ele diz: e não existe nenhuma alma sobre a terra que ame a minha mãe, que ficará desamparado da minha misericórdia. Não existe nenhuma alma que ame a minha mãe, que ficará desamparado da minha misericórdia. Não percam a oportunidade de amar a sua mãe. Vamos segurar no manto dela, para ela nos elevarmos ao céu, né? Essa é a mensagem final de hoje. Que você e sua família, que nessa Semana Nacional da Família disse: eu e minha família serviremos ao Senhor, não é? Vamos completar: por meio de Maria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor por meio de Maria. Nossa Senhora, rogai por nós.